Eu queria ir para a igreja e não podia, porque eu não aguentava andar sozinho. Quando eu saía para ir para a igreja, as minhas filhas e meu esposo tinham que me levar até na porta da igreja. As minhas filhas, uma segurava a bolsa com a Bíblia, a outra segurava o meu braço e eu entrava dentro da igreja. Eu não conseguia ficar de pé, eu não conseguia ficar muito tempo sentado. Então eu demorava bastante tempo, eu ficava praticamente a semana toda sem ir para a igreja. Só ia para a igreja no final de semana que meu esposo poderia me levar. Mas mesmo assim, eu glorificava, exaltava o nome santo do Senhor Jesus dentro da minha casa. Eu lembro que tinha dias que eu passava sentada, eu saía do quarto, sentava na sala, ali eu ficava 2, 3, 4 dias da semana sem ir na cozinha da minha casa, porque eu não conseguia caminhar até na cozinha. Algumas das irmãs chegavam na minha casa, eu lembro que a Sandra às vezes ia na minha casa, ela chegava lá, ela sentava, tentava conversar comigo, e eu não conseguia falar, rapidinho ela ia embora. Ela saía, ia na minha vizinha da esquina, e aí ela chorava juntamente com a minha vizinha. Mas eu sabia, eu cria no Deus que eu servia. Muitas vezes eu pensei assim que não ia conseguir. Muitos dias eu orava ao Senhor Jesus quietinha dentro do meu lar e pensava assim: Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, Tu me dá força, Pai, porque sozinha eu não vou conseguir. Quanto foi de mal que eu passei, como foi terrível aquele dia mal que eu passei, mas tudo eu cria que era permissão do Senhor Jesus, porque o Senhor Ele permitiu na vida de Jó, Ele também ia permitir na minha vida, como Ele permite na vida do servo do Senhor Jesus. Mas só que há uma grande diferença quando o servo do Senhor Jesus, esse dia mal ele chega na vida do servo do Senhor Jesus. Nós que somos servos do Senhor, nós vamos chorar nos pés do Senhor Jesus. Quando esse dia mal ele chega na vida do ímpio, o ímpio se desespera, o ímpio vai parar com o vizinho da esquerda, com o vizinho da direita. Mas nós que somos servos do Senhor, nós dobramos nossos joelhos e vamos falar com o Senhor. E a palavra do Senhor fala assim: com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Nessa hora é que a gente vê os irmãos que estão ao nosso lado. Eu louvo e agradeço o nome santo do Senhor Jesus pelas amizades que eu fiz dentro do ministério, pela amizade que eu faço dentro do nosso povo. Nós não somos separados por ministério X, ministério tal. Nós somos um povo lavado e remido pelo sangue do Senhor. E eu louvo o Senhor Jesus por esse povo. Quantas pessoas se dispuseram a orar pela minha vida? Quantas pessoas, eu lembro que eu estava dentro da minha casa e às vezes eu me sentia muito sozinha e de repente o telefone tocava, era alguém, servo do Senhor, falando comigo. De repente meu celular apitava uma mensagem de alguém, dando uma mensagem de ânimo na minha vida. Eu louvo o Senhor por esses momentos. A palavra do Senhor Jesus nos conta vários episódios de vários servos do Senhor que passaram por luta, por dificuldade, mas sempre tinha alguém ali do lado. Mas muitas vezes nós passamos por luta, por provações, e às vezes não aparece ninguém, mas a permissão também do Senhor Jesus. Quando o Senhor me coloca eu e você no deserto, é para ter um tratado comigo e com você. Não é com o irmão da direita, não é com o irmão da esquerda, é somente comigo e com você. Às vezes nós pensamos assim: Senhor, eu conheço tantas pessoas, Senhor, eu conheço a pessoa tal, pessoa X, e não vem aqui dentro da minha casa. Senhor, eu estou passando por isso, por aquilo. Senhor, cadê aquele irmão? Mas é permissão do Senhor, é do Senhor Jesus que nós passamos por aquele
de gasolina. E ela chegava de tarde, às vezes a minha filha maior, ela passava estudando em cachoeira, então ela não dava tempo para ela chegar em casa para eu poder tomar banho antes das 6 horas. Então a minha cunhada chegava no serviço, ia na minha casa e a gente ia para poder me ajudar a tomar banho. Isso para mim era dolorido. Quando ia chegando essa hora de tomar banho, eu ficava toda assim, receosa, e eu ficava toda chorosa, porque é muito difícil. Como é difícil, sem contar as dores que eu passava, e eu não podia falar, porque eu estava com câncer, o câncer tinha tomado meus 2 pulmões. Eu me lembro que chegou uma certa vez que eu lembro que eu fui no médico e eu pensava: você vai ter que passar por um procedimento, porque o seu pulmão, o nosso pulmão, ele é coberto por uma pele. Essa pele, ela se chama pleura. Então, essa pleura, ela encheu de água. Então, às vezes quando eu andava, abaixava, eu sentia, eu escutava um barulho de água que fazia dentro de mim. E o médico me disse que eu tinha que tirar essa água. E eu perguntei para ele assim: mas doutor, não vai doer? Ele falou para mim assim: não dói não, é só um desconforto. Mas mal eu sabia. Eu lembro que eu me internei no hospital e 2 dias depois fiquei lá internada, tomando medicamento. E no outro dia o médico veio e levou para o centro cirúrgico. Ele fez um buraco aqui do lado. O cano era da grossura, não tinha um dedo, era maior que meu dedo. E aquele cano, eu fiquei com aquilo enfiado dentro de mim 1 semana internada. E quando ele tirou aquele cano de dentro do que drenava aquela água do pulmão, ele jogou o medicamento lá dentro. Irmãos, aquele dia eu pensei que eu não ia aguentar. Aquele dia eu lembro que eu liguei para o meu esposo e ele veio para o hospital correndo. O meu esposo